Olá, eu sou a professora Cláudia Bononi, de língua portuguesa. Vou trabalhar hoje o conteúdo de período composto e oração coordenada para o 7º ano. Vamos para os objetivos da aula de hoje. Identificar e classificar em textos períodos compostos por orações coordenadas, separadas por vírgula ou com a utilização de conjunção. Desenvolver pensamento crítico, refletindo sobre o uso das orações coordenadas na fala e na escrita. A aula de hoje é uma aula importante porque vai falar sobre a comunicação escrita e falada. Nós vamos iniciar a aula de hoje com uma atividade. Imagine que você está escrevendo um e-mail para um amigo relatando como foram suas férias, mas tem muitas coisas para dizer. Como você organizará suas ideias de forma clara e coerente? À medida que vocês forem avançando na elaboração do e-mail, perceberão que precisam inserir palavras para que o seu texto fique com sentido e que o seu amigo compreenda as informações sem nenhuma sombra de dúvida. Nós já temos um exemplo pronto, né? Essa atividade foi como atividade para casa e eu vou colocar aqui o exemplo do João. Ele escreveu um e-mail para o amigo Carlos, aquela atividade que ele tinha que contar sobre o que ele fez nas férias e que ele tem que escrever de forma bem coerente para que o colega entenda aquilo que ele quer dizer. Então, esse foi o e-mail que o João mandou para o Carlos. Olá, meu amigo Carlos. Fiz muitas coisas legais que me deixaram muito feliz e quero contar a você. Para começar, não precisei acordar cedo. Assisti muitos filmes, fui à praia e ao shopping e saí com amigos. Mas gostaria de ter feito mais coisas, como visitar minha tia no Mato Grosso, coisa que farei nas férias de julho. Como também já programei minhas próximas férias do final de ano. Por isso, estava ansioso para contar a você como aproveitei as minhas férias. Então, nós podemos perceber nesse texto aqui que o João utilizou algumas palavrinhas que deixaram o texto dele mais estruturado, mais bem elaborado e que com fácil entendimento. Estas palavras que foram usadas pelo João para estruturar o texto chamam-se conjunções. E elas contribuem para a estrutura e o significado do texto. São classificadas de acordo com o sentido que desejam expressar. Então, a partir dessa tarefa que vocês fizeram, nós vamos iniciar a aula de hoje. Primeiramente, eu vou dar uma retomada em período simples. Então, o período simples nada mais é que uma oração que apresenta apenas um verbo. Aí passaremos para o período composto, que é a oração que apresenta 2 ou mais verbos. Aqui nós temos o verbo utilizar e o verbo explicar. Período simples, apenas um verbo. Período composto, 2 ou mais verbos. O que são orações coordenadas? São um período composto por 2 orações. Elas são independentes, uma não depende da outra para ter sentido. Elas se apresentam de 2 formas. As orações coordenadas sindéticas, que são introduzidas por conjunções, e as coordenadas assindéticas, que não apresentam conjunção. E como exemplo de oração coordenada assindética, nós temos aqui: cheguei cedo, fiz a prova e tirei nota boa. Se nós separarmos essas 3 orações, elas terão sentido sozinhas. Elas não precisam da próxima oração para que vocês entendam. Então, cheguei cedo, todo mundo entende. Fiz a prova, todo mundo entende. E tirei nota boa também. As orações têm sentido completo. Então, portanto, são orações coordenadas assindéticas. Vamos passando por aqui.
Já as orações coordenadas sindéticas, elas precisam de uma conjunção. São classificadas de acordo com a relação que estabelecem com a oração anterior. E elas se classificam em oração coordenada sindética aditiva. Então, o próprio nome já diz, indica da ideia de adição, de soma, de acrescentar algo mais. As conjunções e, nem, não só, mas também, mas ainda, como também e etc. Um exemplo de coordenada sindética aditiva. Chegamos em Guaratuba e fomos à praia. Chegamos em Guaratuba, primeira oração, coordenada assindética, quer dizer que não tem conjunção, e fomos à praia, coordenada sindética aditiva, porque dá a ideia de soma, dá a ideia de adição. Vamos passar para a próxima. Oração coordenada sindética adversativa. Ela dá a ideia de adversidade, de contrariedade em relação à oração anterior. Temos como conjunções o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, e temos um exemplo. Gostaria de ir à praia, mas preciso estudar. Então, novamente a primeira oração, a sindética, e a segunda oração sindética adversativa, porque apresenta a conjunção mas. Até aí tudo certo? Vamos prosseguir. Oração coordenada sindética alternativa. Então, estabelece relação de alternância em relação à oração anterior. Conjunções alternativas, ou, ora, quer. Um exemplo, ora o tempo melhora, ora começa a chover. Então, relação de alternância. A oração coordenada sindética explicativa, o próprio nome já diz, né? Ela explica, ela estabelece relação de explicação ou justificativa de ideias. Temos aqui algumas conjunções, o que, o porquê, o porquanto, pois, antes do verbo. Assim então, por isso e etc. Um exemplo de oração coordenada sindética explicativa. As plantas murcharam porque não foram molhadas. A mesma coisa. Coordenada assindética, coordenada sindética explicativa com a conjunção porquê. Vamos passar para a última oração coordenada sindética. A última oração coordenada é a sindética conclusiva. Ela indica conclusão ou consequência de ideias. As principais conjunções que poderão ser usadas nas orações coordenadas conclusivas são logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois, depois do verbo. Exemplo: concluí o meu trabalho, logo posso descansar. Então, aqui a gente tem a primeira oração, que é a coordenada assindética, e a segunda oração, logo posso descansar, é a coordenada sindética conclusiva, porque ela inicia com a conjunção logo e dá a ideia de conclusão. Até aí tudo certinho? Agora eu quero que vocês peguem o caderno, vocês já estão com o material em mãos, com a classificação das orações coordenadas e suas principais conjunções. Irei propor uma atividade para reforçar o que nós aprendemos hoje. Então, vamos lá? Então, a atividade de hoje, eu vou dividir vocês em 5 grupos, cada grupo de 5 alunos. Cada grupo receberá um conjunto de cartões coloridos. Cada cartão terá uma oração simples escrita nela. O objetivo do jogo é que vocês combinem os cartões para formar orações coordenadas, utilizando conjunções coordenativas. O grupo
O primeiro grupo a formar uma oração coordenada correta ganha um ponto. O grupo com mais pontos no final do jogo é o vencedor. Estarei circulando pela sala e as dúvidas que vocês tiverem vão me perguntando. Então, vamos ver o que nós aprendemos hoje. Período composto, que é o período que apresenta duas ou mais orações, e oração coordenada, que é aquela que não depende da outra para ter sentido, que é uma oração independente, e elas se classificam em sindéticas, quando são introduzidas por conjunção, e assindéticas, quando não são introduzidas por conjunção. A nossa aula encerra por aqui. Até a próxima!